ser felizes, porque o tempo não para e não espera. Bom dia a todos os ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Aqui é Fábio Galiza, da Rádio Arte Show, no programa Semear, em sua 11ª edição. Quero agradecer e mandar um bom dia para a nossa diretora, Flávia Carvalho. Bom dia, diretora. Bom dia. E hoje eu tenho duas convidadas especiais, Janaína Araújo. Bom dia. Bom dia. E Dona Meira Andolina. Bom dia. Bom dia. E sigamos em frente, porque aqui está o terapeuta de resultados, né? Sim. Se apresenta um pouquinho, iniciada. Bom dia, primeiro de tudo. Bom dia, prazer imenso nós estarmos aqui mais uma vez. Obrigado Gratidão pela pela sua oportunidade. Gratidão a todos da Rádio Arte Show, todos os ouvintes que estão na sua casa, no seu carro, no trabalho, enfim, ouvindo a gente. É um prazer imenso estar aqui porque a gente traz para o nosso programa o quê? A gente traz a visão, o trabalho do desenvolvimento humano, para que as pessoas possam evoluir, para que possam alcançar seus objetivos e alcançarem a sua realização pessoal, né? Que esse é o sucesso, é o desejo de cada um. Esse que a gente está buscando é semear, né? Cada dia a gente semeia, coloca uma semente, semeia, cuida dela, né? E hoje é o nosso terceiro encontro, né? Hoje é o nosso Nós falamos sobre como manter a positividade para a prosperidade, sobre hábitos de sucesso. Foi hábitos de sucesso, não lembro aqui agora, mas enfim. A gente vem regando a cada dia, a cada encontro, a gente vem regando essa semente que está plantando no coração de cada um, onde cada um pode olhar para si e entender que ele é capaz, que ele pode cuidar do seu jardim, pode cuidar da sua floresta, do seu coração, para frutificar coisas boas. E também semear no coração de outras pessoas. E a partir do momento que a gente muda, a gente autoriza o nosso ambiente, as pessoas à nossa volta mudarem também. Isso é maravilhoso, porque as pessoas começam a acreditar, opa, se esse é meu amigo, se esse é meu filho, se é meu marido, minha esposa, se esse meu colega de trabalho mudou, eu também posso mudar. Isso é maravilhoso. E vamos que vamos, porque o tempo não para. Uma breve reflexãozinha. Não perca a oportunidade que o universo lhe proporciona. Cada momento é único e não devemos deixar passar. A vida é sempre. A vida é assim, sem replay. As águas que passam nos rios não voltam. Por isso, não perca as oportunidades. Quero agradecer a Deus e a minha instituição, e a todos o universo dos espíritos de luz que nos protege, nos conduz no dia a dia, desejando que também essa prosperidade, essa proteção chegue a todos os ouvintes no dia de hoje. Quero mandar um bom dia especial para o Rafael, que ontem fez seu programa Oportunidade. Um abraço, Rafael, um beijo no coração. Muito obrigado pelo convite de ontem. Me senti muito honrado e agradecido por esse convite e poder participar do seu primeiro programa. E peço permissão para entrar na casa de todos vocês. Quero parabenizar os aniversariantes, de hoje e dessa semana, e a toda a minha família carnal e a família messiânica e de Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, vamos dar continuidade e confie no universo e coloque no centro de sua vida. Siga em frente. Permita-se mudar, sem medo, sem receio do que possa acontecer. Então, como já disse, hoje o nosso convidado aqui, que já quero pedir desculpa pela semana passada, por problemas técnicos, a gente não poder fazer. Mês passado, não poder ter feito o programa, Luciano, também é você, que se disponibilizou, está aqui, e, mas os problemas acontecem e a gente está aqui para
hoje fazer um programa que possa impactar a vida de todos vocês, né? Então vamos lá. Luiz César, vamos ao tema, né? Hoje eu estou meio enrolado, mas vamos ao tema, é porque... Vamos ao tema? Quer falar o tema? Vamos falar o Vamos tema. fazer diferente? Vamos fazer diferente. Então vamos fazer diferente. Antes da gente entrar no tema, como é interessante os problemas, os desafios só acontecem quando a gente se coloca na proposição de fazer algo. Né? Então, no mês passado, não deu pra gente estar aqui, mas ficaram aprendizados. Houve melhoras, houve reflexões, e já deixo para você que está em casa, que está ouvindo a gente, ficar presente para isso. Toda vez que você tentar fazer algo, você pensa sempre em dar certo, mas podem ter os contratempos. Naquele dia houve o contratempo. E a gente tentou resolver, fazer, e acontece, está tudo bem. Então, agora a gente se prepara para o quê? Evitar o próximo. Né? A gente descobriu uma variável que a gente não sabia e que parou o nosso caminhar, mas parou para refletir e se tornar mais forte nesse processo. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão em casa é: não desanimem quando o primeiro problema, percalço aparecer no seu caminho. Porque esse percalço vem para te trazer conhecimento, te fazer mais forte e te blindar mais ainda para que o seu processo melhore cada vez mais. E já pensando nisso, hoje nós vamos trazer o tema autorresponsabilidade para a construção do seu sucesso. Vou trazer aqui para vocês um guia de 21 dias. É um desafio mesmo. Você possa praticar na sua casa, você possa entender um passo a passo e acreditar que com um método, com um caminho, você consegue alcançar resultados. Por que as pessoas não conseguem? Porque elas não têm um objetivo definido, não têm um desejo ardente de realizá-lo e não têm um passo a passo, um caminho. E nem se acha capaz de alcançar. Sim, por quê? Porque como ela não anota, não está presente para ela aquilo, ela não sabe o que eu preciso para resolver isso, o que eu preciso para conquistar, qual o próximo passo. E a nossa proposta aqui hoje, que a gente tem esse desejo imenso de entrar no lar de cada um e poder levar essa mensagem para a construção do ser humano, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e da sua autorresponsabilidade, saber que esse compromisso é dele para com ele mesmo. Perfeito. Não vem nada de fora. Aqui para poder apoiá-lo e dar o suporte. Né? A gente está aqui para trazer para ele todos os insumos que ele precisa, né? Para semear aquela sementinha de que ele, sim, é uma pessoa grande, sim, ele merece o melhor na vida dele, sim, ele é feito à imagem e semelhança do Pai. E, portanto, toda a prosperidade, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, todo o crescimento, todo o seu desenvolvimento com a imagem e semelhança do Pai, essa prosperidade plena é direito dele. E nós, a nossa missão é fazer com que ele floresça, frutifique e viva desses resultados, né? Dá aquele suporte. Isso. E por falar tudo isso, quem sou eu? Meu nome é Luiz César Galiza, eu sou mentor de alta performance, para realização pessoal e construção de prosperidade, mentalidade de sucesso para a construção de prosperidade. E como começa essa ideia? Por que levar para as pessoas? Como eu já falei, as pessoas precisam entender que elas são capazes, mas tudo começa pequenininho. Se eu não sei isso, eu preciso entender o que eu não sei para que eu possa construir habilidades. Isso. Mas, para eu saber o que eu não sei, eu preciso ter um objetivo antes. Tudo começa num objetivo. O que é que eu quero? Um dia eu queria estar falando para pessoas. Queria levar essa mensagem para as pessoas porque eu sempre me desenvolvi, sempre busquei o desenvolvimento pessoal. Então, é uma jornada que não começou agora, é uma jornada de pelo menos aí uns 20 anos. 20 anos, né? A gente sempre conversou sobre isso, a gente sempre aprofundou nesse assunto, trocou ideias, né? Como fazer uma comunicação para que possa levar prosperidade para as pessoas. Sim, né? e o melhor de tudo, nós praticamos, nós passamos de uma necessidade nossa a pesquisar, a identificar como que nós poderíamos potencializar, alcançar o resultado que nós almejávamos. E a partir dessa necessidade, o objetivo inicial, o desejo ardente, e o meu era de me melhorar, entender determinadas coisas, por que umas pessoas têm sucesso e outras não, por que umas pessoas são mais felizes e outras não. Eu comecei a descobrir toda essa tecnologia maravilhosa da mente, da construção do ser humano que começa dentro de cada um, como ele se vê, como ele gera a identidade dele.
E a gente não aprende isso em qualquer lugar. Não. Não está nos lares, não está na casa, nossos pais não aprenderam. A maioria, 99% nunca aprendeu nada a respeito disso. Nunca aprendeu a ser pai, não aprendeu a se desenvolver, por isso não pode levar isso para o filho. Porque o ambiente à nossa volta, ele realmente molda quem nós somos. Exato. E infelizmente a gente não tem essa capacidade, essa clareza de entender que não, eu nasci aqui, mas aquilo que eu estou vendo lá e que me chamou a atenção é para mim também. Eu só não sei ainda como chegar lá. E a nossa proposta é essa, mostrar como você pode chegar para autorrealizar aquilo que está dentro do seu coração. E entender que é um objetivo de cada vez. Isso. Vamos com calma. A vida é multifacetada. Né? É como uma Isso. semente, é passo a passo. Ela vai germinar dentro do tempo dela, né? E assim ela vai se desenvolver, crescer e gerar frutos, né? E isso que a gente precisa entender para poder estar fazendo aí, estar buscando e aproveitando as dicas, né? Sim, e eu creio muito nisso. Mas só tem um ponto legal. A gente vai construir um objetivo de cada vez. Mas a nossa construção, quando a gente faz a base, ela é duradoura e é para todas as áreas da nossa vida. Se eu me torno uma pessoa responsável, eu não vou ser responsável naquela situação que eu queria conquistar. Eu me tornei, eu passei a ser essa pessoa. Então, é natural que eu comece a olhar as outras coisas com mais responsabilidade. Sim. Se eu quero me tornar uma pessoa mais organizada, eu vou começar por algo pequeno. Então, eu consegui me organizar naquilo, mas naturalmente a minha visão fica mais aguçada para a organização. Então, eu começo a organizar as outras áreas da minha vida também. Se eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, mais perspicaz, eu vou olhar para o meu objetivo, só que ao mesmo tempo, para eu ter desenvolvido essa habilidade, essa visão, essa percepção sobre mim, naturalmente, eu vou levar para todas as áreas da minha vida. Eu vou pensar com mais inteligência, vou pensar com mais sobriedade, vou pensar no meu potencial de como resolver. Se eu começar a planejar as coisas para um determinado objetivo, naturalmente, essa minha visão vai ser aplicada para o planejamento de outras áreas da minha vida também. Seja o relacionamento. Porque aqui eu estou falando não é só para sucesso e dinheiro, não. Eu sempre falo sobre a prosperidade plena, né? Justo. Que é o amor, que é a paz, que é a saúde e a riqueza. Justo. E nisso a gente engloba o quê? Família, relacionamentos, a área profissional. Exato. A gente engloba os nossos amigos, a gente engloba as pessoas que nos seguem, a gente engloba a nossa comunicação com o eu, que é onde tudo começa. Exato. Né? Para que a Nossa gente... ligação com o universo, Isso. Né? Que está à nossa volta. Para que a gente possa levar isso adiante. E tem vários outros fatores aqui que não dá para a gente esmiuçar todos, falar de todos, mas só para a gente dar esse start e a gente saber, opa, onde eu estou, de onde a gente vai partir e onde nós vamos chegar. Isso. Né? Então, essa questão da autorresponsabilidade é a gente assumir que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida e nós somos responsáveis por realizar aquilo que nós queremos. Né? Do meu programa, quando eu atendo os meus clientes, todos eles só vão trabalhar comigo se eles tiverem um porquê. Eu pergunto, qual é o seu objetivo? Qual é o seu porquê? Porque se a pessoa não tem um porquê, o que nós vamos estar fazendo ali? Hoje nós vamos falar de comida e amanhã vamos falar de areia? Vamos falar de carro? Né? Sim. Então precisa ter um foco, um direcionamento para que realmente consiga alcançar o objetivo. Né? Sim, é isso aí. Esse direcionamento que você vai trazer hoje. Isso aí. Então aí a pessoa vem com o objetivo, então você já anota qual é o meu objetivo de vida. Ou qual é a coisa que eu mais gostaria de resolver na minha vida agora. Lembra da nosso primeiro encontro que eu falei que aquele seu Salvador, aquele teu Cristo, o seu objetivo maior, o seu Cristo é seu objetivo maior, é aquele que vai tirar de você daquele problema que você está passando naquele momento, que é isso que vai fazer você evoluir. Então, é esse o objetivo. Qual o seu maior problema nesse momento? O que você gostaria de... Se você não tem nenhum problema, todos nós temos, mas se você não tem, então o que eu gostaria muito de realizar na minha vida que eu ainda não realizei? Perfeito. Então já vou falar para você que está em casa, pega papel e caneta, anota aí. Fala, a gente vai conversando aqui, vai dar tempo de você anotar tudo isso. Bota o seu objetivo. Qual o meu objetivo? Papel e caneta, coloca lá em cima do topo. Perfeito. E a partir daí a gente tem, né, a famosa frase, né? A gente vai sair agora do ponto A, porque a gente enxergou um ponto B, que é o objetivo realizado. E agora nós vamos construir o quê? Qual é a minha missão junto com o meu cliente, junto a vocês que estão em casa? É construirmos esse caminho e chegar lá no ponto B. E o melhor de tudo, não é um caminho engessado, não existe um caminho único, né? Não existe
somente um processo, um caminho de chegar lá, né? Existem vários caminhos que levam. O universo dá essa possibilidade, essa grande possibilidade de buscar um objetivo, né? Sim. Dá essa gama de possibilidade. Perfeito, perfeito. E dessa oportunidade para a gente tem vários caminhos. Por isso que você não tem que se adequar à necessidade ou um caminho de uma pessoa. A gente vê uma pessoa que teve sucesso naquilo que a gente quer imitar essa pessoa. Só que a gente E não dá certo não dá certo pra gente. Por quê? Porque a forma dela entender e construir esse caminho é uma. Para ela funcionar, depende de algumas situações, né? E para você, talvez aquilo que ele está fazendo não seja uma realidade, mas leva ao mesmo resultado. Né? A gente está falando aqui sobre o projeto Semear da Igreja Messiânica de levar as pessoas a Deus, mas existem outros caminhos também que levam a Deus. Exatamente. E a gente, qual é o nosso objetivo principal? É fazer com que as pessoas se evoluam, que as pessoas cresçam, que elas ganhem prosperidade, saúde, harmonia na vida dela. Esse é o grande X da história, que a gente precisa passar para todos vocês ouvintes. Sim. Esse é o grande objetivo. É o grande objetivo, mas a gente fala disso independentemente de que? De religião. De religião. A gente mostra que o caminho que te conecta, a sua grandiosidade, que é o seu objetivo, que você alcançar, que é o seu Deus. E hoje está o universo. Sim. Né? É energia cósmica, porque o universo foi criado pelo Ser Supremo. Sim. E cada um enxerga de uma forma diferente. Verdade. Então, por isso que evitamos utilizar o termo religião, que na verdade a religião é religar. Sim, religar a algo. Né? E o que a gente está fazendo aqui? Ao seu Deus, à sua verdade, né? Buscando. Ligando essas pessoas, que tudo é Deus. Sim, tudo é Deus. E esse Deus não está lá no céu. Eu acredito muito, eu converso com os crentes, Deus está dentro de você. E quem é esse Deus? É aquela sua versão perfeita, maravilhosa que você vê de você mesmo. E que essa versão perfeita, ela te leva a essa visão perfeita de si que você pode construir. Se eu me vejo muito inteligente, eu ainda não tenho essa habilidade intelectual toda que eu faço, eu procuro estudar um pouco mais. Eu procuro obter conhecimento. Justo. Se eu quero me tornar o melhor jogador de futebol, o que eu faço nessa hora? Eu me coloco para ver o futebol, tento entender o fundamento dele, tento extrair qual é a minha maior habilidade dessa, mas ao mesmo tempo eu vou destacá-la para fazer da melhor forma, mas também vou me atentar a outras coisas básicas do futebol, senão eu não consigo jogar o futebol. Que o mais importante é o quê? O treinamento diário e constante. Perfeito. Tem jogadores aí que passa 10 horas treinando. Sim. Mais de 10 horas treinando. Né? E o que a gente tem que fazer? É treinar. Sim. É repetir. É estar sempre fazendo a mesma coisa para que a gente possa alcançar a perfeição naquela. Alcançou um nível de perfeição, aquilo já não me traz nenhum tipo de sofrimento, né? Perfeito. Isso é um ponto crucial. Mas aí? Quando não traz mais de sofrimento é porque você alcançou, você já dominou. Porque eu sempre costumo falar, a nossa mente ela só pode estar em um lugar por vez. Né? Já tem a máxima que diz lá da física, né? Que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? E há controvérsia também, mas vamos fazer do outro lado também. Né? Uma mente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exato. Ou ela está numa mentalidade de força, que nós tratamos isso nos episódios anteriores, né? Da mentalidade para a prosperidade, ou também numa posição de força, de expansão, de alegria, de conquista, realização, ou ela está vivendo aquele estado de contração, de dor, né? Que a gente também na religião a gente chama de inferno. Isso. Quando eu estou aqui, vivendo a minha capacidade no máximo, tendo os meus anseios mais viscerais, mais desejosos, sendo conquistados, a gente está no paraíso, não é assim? Isso. Então, no paraíso, quando a gente faz aquilo que a gente conseguiu, nossa, obteve o êxito, esse é o paraíso. Mas também quando a gente não consegue fazer essa virada de chave, que foi o tema do nosso encontro, o segundo encontro, a gente fica preso, a gente fica onde? No nível de inferno, fica sofrimento, a gente fica no nível de sofrimento. As nossas energias ficam travadas, a gente se torna pesado, a gente se torna lento, apático, sem vontade de fazer, de construir. E esse ponto que a gente quer levar, né, para o seu Deus interior, aquele objetivo que você quer chegar, ele é a perfeição do momento. Não quer dizer que você vai parar por ali. Exato. É só
É um estágio, né? Construir. A gente alcançou esse estágio, Sim. esse patamar, e aí... Isso aí, como nada para, né? A gente continua no processo evolutivo. Até Deus não para. Tudo, a natureza está sempre evoluindo, sempre assim, se levantando. Né, eu fico vendo, às vezes, na internet, né? As pessoas que alcançaram a fama, que alcançaram o sucesso. E quando elas alcançam o ápice, elas se sentem tristes. Sim. Né? Porque ela não encontrou o sentido da vida. Sim. E aí ela fica decepcionada. Como, na verdade, ela só chegou ao patamar e aí é buscar um outro patamar. Sim. É isso? É isso, porque a vida continua num processo evolutivo. E foi legal você trazer essa questão do artista, né, que ele chega lá no sucesso. Por quê? Porque ele conseguiu, porque ele botou um objetivo. O objetivo é ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa conhecida, meu objetivo é ter dinheiro. Só que esse não é o objetivo da vida. O dinheiro é o meio que promove a velocidade da construção das coisas desse plano material. É ele que move tudo. Então você tem. Só que elas botam isso como objetivo final. E tem evolução disso. E quando alcança, aí acontece isso. A pessoa entra em depressão. A pessoa acha que não tem mais nada para fazer. A pessoa, ela se trava. E o que a gente vê, muitas celebridades, muitas pessoas boas, talentosas, acabam, infelizmente, tirando suas próprias vidas. Porque não conseguem encontrar o sabor da vida. O verdadeiro sentido, né? O sentido dela para a construção de quem ela é. E entender que o dinheiro não é o fim, ele é só o meio. Exato. E com isso ela pode levar para o mundo mais acesso, mais possibilidades. A própria, eu sempre falo, se eles compartilhassem a experiência deles quando eles não eram essas pessoas conhecidas e passaram a ser, nossa, eles iam cativar, iriam incentivar milhares de pessoas a fazerem a mesma coisa. E você entender que ele não chegou lá do nada. As pessoas mais teve uma dor, espiritualizadas são apagado. aquelas que entenderam que para ser feliz precisa passar o conhecimento, né? Sim, sim. A partir do momento que você começa a crescer, uma forma até de você começar a sedimentar, de você criar base sólida, é você alcançar seus resultados e compartilhar. Né? Porque eu ia falar sobre neurohormônio, quando você compartilha com outros a sua vitória e outras pessoas se alegram com a sua vitória, você está compartilhando com ela serotonina, ocitocina, os hormônios do bem. E vai você ter aquela completude, aquele estado de troca com outras pessoas, aquela sensação, aquela motivação, né, aquele pertencimento, o bem-estar, o pertencimento, de prazer, de fazer parte de um grupo e saber que o grupo é importante porque ele cria ambiência. E naqueles momentos que você estiver mais para baixo, se você se conectar com essas pessoas, já as coloca para cima. Porque elas virão com a mentalidade de sucesso com você, a mentalidade de confraternização, de congraçamento para um bem maior. E isso é importante, a gente estar conectado com pessoas que estão seguindo para onde a gente está seguindo. Porque quando a gente fraquejar aqui, vai acontecer. Não é tão simples. Aconteceu com a gente. Sim. E às vezes acontece, tem dia que você não está muito bem, mas aí tu me manda um áudio, opa, já deu aquele ânimo, vambora, te toca e segue adiante. Por quê? A gente precisa ter essa troca com o meio externo, mas para ter essa troca com o meio externo, a gente precisa primeiramente começar a alinhar aqui dentro. Exato. E essa é a proposta da pessoa, para que ela possa criar a identidade dela. Ela precisa passar a se estimar mais, a se estimar mais, né? Aumentar a sua autoestima. Mas para isso, para aumentar essa valorização, ela precisa se reconhecer. E quando ela se reconhece, ela gera identidade. E aí ela passa a gostar do que ela está vendo. Né? Você passa a visualizar. Então, a primeira semana, quando a gente falou que seria um passo de 21 dias, na primeira semana, já bota o teu objetivo. Vamos supor que o meu objetivo é acordar cedo, me tornar uma pessoa mais responsável. E a primeira etapa eu sempre saio na hora de acordar. Então, eu vou lá no meu reloginho e boto lá, acordar cedo. Por que eu quero acordar cedo? Eu preciso fazer isso. Beleza. Só que agora, eu tive clareza, eu preciso me organizar e o primeiro passo é acordar cedo. Beleza, botei. Quando meu telefone tocar, já disse para mim porque eu quero acordar cedo, quando meu telefone tocar, o que eu faço? Aperto lá o soneca, viro pro lado, tá com o telefone longe. Já logo pulo da cama. Já dá logo pulo. E E sai da cama imediatamente. Então na primeira semana você só faz isso. Só levanta da cama. Isso. Você levantou, botou o pé no chão,
você já começou o seu dia sendo vitorioso. Porque esse é um ponto Está se crucial. superando, né? Isso. Está superando principalmente a preguiça, né? Sim, a preguiça. E por que vem a preguiça na maioria das vezes? Porque a gente não tem um objetivo, não tem um porquê maior. Então a gente não sabe por que eu estou direcionando e investindo essa energia toda. Né? Então você foi lá e levantou, então você acordou cedo. E a partir do momento que você acordou cedo, você precisa criar um ritual. Então você está na sua casa, acordou cedo, já nem pega o celular. Eu sei que é o hábito da maioria das pessoas. Tem cliente que a primeira coisa que ele faz é meter a mão no celular. Se eu entrar lá no mensageiro instantâneo lá, de manhã o cara acordou 4h05 já foi no WhatsApp. Já está compartilhando uma coisa lá do YouTube, do Instagram, falando, ó, existem 2 horas do seu dia, em 2 momentos, né? 2 momentos do seu dia que são muito importantes para você. É ao acordar, o que você faz, com a mentalidade que você se levanta, vai determinar o seu dia. É o dormir. Perfeito. Depois a gente vai falar sobre o que a gente vai identificar ao dormir, mas ao acordar, cria uma rotina vencedora. Acordou, levantei, estou bem, beleza. Agora eu vou ler um livro, vou ouvir uma palavra inspiradora. Perfeito. Para que eu possa aumentar o meu campo energético, a minha energia para o dia, como que eu vou conquistar o dia. Porque como você começa o dia, é como você termina. Esse cliente, antes dele acordar cedo, ele já acordava em cima da hora. Antes de começar a fazer esse processo, ele já acordava em cima da hora. Então tudo dele era o quê? Correndo. Aí saia correndo igual maluco, aí quase era atropelado, aí chegava no ponto, o ônibus não parava, aí xingava todo mundo, e o dia dessa pessoa virou um caos. A ciência já diz que para cada minuto de adrenalina, de cortisol, de energia ruim que você permite entrar no seu corpo, demora 1 hora para poder limpar. Então 5 minutinhos, desculpe o tempo, tu tá ferrado. São 5 horas. Como uma pessoa não tem hábito de se manter centrada, o que acontece? Ela joga mais adrenalina, Exatamente. joga mais cortisol, joga mais hormônios que detonam o teu corpo, deturpam o seu corpo. A pessoa com muito cortisol, ela fica inflamada, ela fica inchada, Perfeito. ela fica lenta, Até o raciocínio toda travada, o raciocínio não funciona. não funciona. Então você está criando que a sua blindagem matinal, a sua blindagem poderosa matinal, para que você possa avançar. Então você acordou, você visualizou o teu dia, o que eu vou fazer hoje? XPTOZ, beleza. E eu ouvi uma palavra que me deixa motivado, uma palavra que, de preferência, que te ajude a construir o que você quer, porque você mantém esse ânimo. E ao longo dessa semana, a tua mente vai tentar negociar com você, para que hoje já acorda cedo, dorme só mais um pouquinho. O que você faz nessa hora? Você fala para você mesmo, você levanta e fala para você mesmo, eu tenho um compromisso. Quando você levanta esse compromisso, você começa a se ver como uma pessoa que tem palavras. E você tem palavra com a pessoa mais importante do mundo, que é quem? É você mesmo. Lembra quando eu falei? E aí você passa a se estimar mais. Lembra que eu falei que isso revela a sua identidade? Você tem uma autoimagem, você começa a ver que você cumpre sua palavra para a pessoa mais importante do mundo, que é quem? Você mesmo. Existem alguns exercícios para poder a gente facilitar essa ação no nosso dia a dia, né? Qual são? Sim, então. O primeiro, quando a gente acorda cedo nessa primeira semana, a gente vai delinear isso ao longo das semanas, né? Então, quando a gente falou 21 dias, então na primeira semana, do dia 1 ao dia 7, né? Você vai pegar a tua necessidade que você quer, o teu objetivo, você olhou, qual é a primeira ação que eu posso fazer dela? Essa é assumir o compromisso de simplesmente executá-lo. Porque o que faz as pessoas falharem? É que quando elas querem mudar, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Várias coisas. A pessoa que acorda cedo, a pessoa que ser mais responsável, a pessoa que assumiu um compromisso não sei de onde, porque ela está devendo há muito tempo. Não, ela se sente agora uma pessoa responsável. Afinal de contas, ela deixou muita coisa bagunçada, precisa resolver agora. E ela quer melhorar a alimentação dela, quer melhorar o sono dela, ela quer ver tudo ao mesmo tempo. Só que ela acaba ficando sobrecarregada. Esse novo eu que ela está construindo, ainda ele é um bebezinho. Ele ainda está começando a sedimentar dentro dela. E o velho eu, que não quer morrer, por isso ele vai falar para você, não acorda agora não. Ele não quer morrer, ele já está vendo que está começando a perder espaço. Ele vai tentar te persuadir, por isso fique atento. No dia 1, dia 21, fique atento, porque o teu velho eu vai negociar com você o tempo todo para te tirar do caminho. Por quê? Porque quando esse novo eu for construído, o velho eu morreu. Entende? Então você acorda cedo, você visualiza, acordou cedo, visualiza o seu objetivo para o dia. Faz ali uma visualização. Se visualiza tendo
fazendo as coisas que você quer realizar, sendo o realizador daquilo. Depois, ouça algo bom. Né? Toma aquele banho frio, o pessoal fala, tomar banho frio. Sim, é bom, porque quando você entra naquele banho frio, você aumenta a sua respiração, então você oxigena melhor o seu cérebro, e ao mesmo tempo você está ativando o seu sistema imunológico. Só tem vitória, isso aí. Eu só tomo banho frio todo dia, mas só tomo banho frio o tempo todo. Eu só tomo banho frio, por quê? Porque ele ativa você para você já ficar mais ligado. Nesse nível, não. Então, sim, pois eu falo, é gradativo. Eu chego pra ele e falo, pô, quiser tomar um banho friozinho de manhã, mas aí o que você faz? Já toma aquele banho quentão? Já toma um banho morno. Isso eu já faço. Aí, gradativamente, nesses 21 dias, você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo a temperatura. Até que vai chegar um momento que você vai adentrar, não vai ter aquela sensação abrupta, né? De você estar tomando banho quente e não está tomando banho frio. Você vai diminuindo gradativamente, até que chega um momento que você toma um banho frio. Isso. Né? Que nem quando você bota a mão na água. Dependendo, se você bota a mão na água que está quente, dá aquele tiro rápido e você sente aquele susto. Mas se ela está morna, você bota a mão ali, ela vai esquentando. Entendi. Não é isso? Então ela está no frio, ela vai esquentando. Mas se você quer muito calor também, bota na mão morna, naturalmente, com o tempo, quando está ali dentro, ela vai aceitando aquilo ali e ela vai diminuindo a expectativa dela. Se você quiser rapidamente meter a mão no frio ou no quente, você vai tomar esse susto, porque ele gerou um contraste. O objetivo é você fazer as coisas de forma gradativa até que se torne natural para você. Então você fez esse pequeno ritual de manhã, que é acordar cedo, sem negociar consigo mesmo. Vai lá, aperta o botãozinho e já levanta logo. Senta na sua cama, faça a sua oração. Não falei da oração, a oração é perfeita, para que você possa delinear o seu dia. Né? Você pega essas ideias que você tem que fazer, pede para a consciência maior, clarear isso para você, porque a oração, abrir seus caminhos. quando se fala em oração, normalmente a gente pensa o quê? No Pai Nosso, na Ave Sim, Maria e tal, não sei o quê. A oração, na verdade, ela é um mantra. Sim. Então quando você se concentra em si mesmo e se conecta com o universo e para pelo menos por uns 5 ou 10 minutos, isso também é uma forma de oração, não é? Sim, porque você está o quê? Você está configurando os seus botões. Como que você funciona? A sua mente vai se direcionar para o quê? Lembra do objetivo? Sim. Te bota um objetivo maior, mas esse objetivo maior é construído o quê? De etapas menores. A respiração também é importante, né? Que oxigena o cérebro. Sim. Então, nesse momento, se fizer aquela respiração... Respiração, você consegue ter o que? A atenção concentrada no eu. Você fica presente, você fica focado no momento presente. E a partir daí você começa a perceber tudo aquilo que está tirando a tua atenção, está minando a tua energia e tudo aquilo que potencializa. Tanto se aquilo que está te minando, está te incomodando, bota no papel. Isso também é uma prática boa. Grafou. Porque quando você botou no papel, você já tirou da mente. Tua mente para de te perturbar. Você sabe que tem aquele pensamento repetitivo que não sai, ou aquele pensamento que fica te drenando o tempo todo? Bota no papel. Aí depois você diz para a sua mente, obrigado por ter trazido essa informação para mim. Ela já está aqui, no momento oportuno eu vou trabalhá-la. Perfeito. Porque aí o cérebro, nessa hora, ele entende que não precisa mais ficar te dando aquele alerta. Daquilo ali. Não precisa ficar repetindo aquele negócio. Isso. Não para de drenar energia. Vai drenar sua A energia. energia vital, né? Do seu corpo. Porque quando você bota a preocupação naquilo que você não conseguiu realizar, o que acontece? A tendência é você ter um pensamento autodestrutivo. Mais uma vez tu vai sair. Pô, quando você vai aprender? Por isso que você está nessa situação. E você começa a se minuar. Você não consegue ter o ponto de poder sobre você. Mas quando você bota no papel, tá tudo bem, é verdade. Que bom que você veio. Está aqui anotado. No momento oportuno eu vou parar. Mas sim, pare e olhe, porque vai voltar se você não fizer. Pare e olhe, escreva lá. Por que isso está acontecendo comigo? Como isso aqui me afeta? Onde foi que isso começou? Como que eu resolvo isso? É realmente necessário eu resolver? Às vezes as pessoas ficam carregando coisas que já não faz o mínimo sentido na vida dela, porque ela não parou para refletir a respeito daquilo, mas ela manteve ali dentro. Quer ver um exemplo interessante? Às vezes a pessoa tem um compromisso para realizar. Só que houve uma situação que o compromisso não vai mais acontecer. Mas a pessoa não estava presente para aquilo. E ela ficou evitando esforços para poder fazer aquilo acontecer. Só que ela não precisava mais gastar energia com aquilo o tempo todo. E ela ficou ali, botando energia naquilo, botando energia até que não precisava mais. Passar outras oportunidades. Então deixando passar outras oportunidades. Por quê? Porque ela não estava presente para o seu dia. Ela não estava presente, né? Sim, não está presente. Então deixando passar, por exemplo, porque ela está focando a energia dela em outro lugar, que não importa mais naquele momento. Então ela tem que olhar para aquela situação ali
e ver, calma aí, isso aqui eu não preciso mais, pelo menos não agora. Então, em vez de eu ficar gastando energia aqui, eu vou direcionar para cá. Isso aí a gente ativa uma lei chamada lei da concentração. Ou seja, onde você coloca a sua intenção, você coloca a sua mente e aquilo se expande. Porque começa a aparecer um mundo de oportunidades para você. E quem você é nesse meio? Eu tenho as habilidades para poder alcançar lá? Tenho. Então o que está faltando para eu fazer? E às vezes as pessoas já podem também realizar as coisas e nem sabem, porque não tem esse pensamento claro. Quando eu boto no papel e começa a organizar, traz o quê? Clareza. Quando traz clareza, sabe tudo que ela está precisando. Não, calma aí. Pô, eu já posso fazer isso. Por que eu não fiz antes? Exatamente. Por exemplo, há um tempo atrás eu queria comprar um carro. Eu falei, deixa mais pra frente eu faço isso, mais pra frente eu faço isso. Eu falei, mas por que eu não comprei esse carro ainda? Eu fiz essa pergunta. Eu parei, olhei, calma aí, eu já podia ter comprado esse carro há muito tempo, por que eu não comprei? Foi questão de ter clareza, alinhamento. E eu já podia ter feito isso há muito tempo. Visão, né? Sim, eu já queria aquele carro há muito tempo. Então, quando eu bati o olho, eu falei, pô, eu posso pagar isso aqui. Então, claro, eu comprei. Agradeci meu outro carro e comprei. Quer dizer, eu já podia ter feito isso. A gente precisa estar ligado nas nossas percepções sensoriais. Sim. Né? Do que está à nossa volta. Sabe? O mundo está se movimentando o tempo todo e a gente está parado no nosso eu. Sim. Numa única coisa que está nos travando. Claro que essa alguma coisa que a gente precisa colocar para poder dar os passos, mas muitas das vezes a gente não olha a nossa volta no que está acontecendo. Sim, né? sim. Isso aí. E um ponto importante para a gente se manter nessa vibração alta, desse compromisso, é você cumprir uma pequena etapa que seja, parabenize-se. Porque Celebre consigo mesmo. E chame alguém, se possível, para celebrar. Lembra que a gente falou lá do neurônio do bem? Isso. Você tá trocando o quê? Boa vibração, boa energia. Então dá uma pausa? Vamos sim. Então uma pausa, Já. o diretor já tem. Temos várias perguntas aqui. Vamos ouvir uma musiquinha para vocês beberem uma água Isso. e daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. A gente me perguntou, tô aqui passando a primeira. Volta com o programa Semear. E também quero aqui anunciar a presença da Cris Porto. Fala um pouquinho aí, Cris Porto. Olá, meus ouvintes, como vocês estão? Não, os ouvintes é Obrigada, Os ouvintes é dele. Os ouvintes é dele. Deixa meus ouvintes. Você é só do Nepal. O Nepal é seu, né? Mas meus ouvintes são fiéis, ficam com ele, ficam comigo. Aqui não temos ciúmes um do outro. Nem concorrência. Nem concorrência. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Menos a sua mulher e menos o meu marido. É isso aí. O Hélio a gente divide. Tamo junto. Bom, Vamos lá. Vamos para as perguntinhas. Cadê as perguntas? Luciana da Inglaterra fala assim: Fábio, se o tempo não para e as águas não retornam ao mesmo rio, vivemos sempre correndo atrás dos objetivos sem voltarmos para trás? Então, como é que é o nome? Desculpa. É a Luciana da Inglaterra. Luciana, um beijo para você, um abraço e para todos os ingleses aí. Grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência. Luciana, o que acontece? Eu vou mais uma vez me utilizar numa frase, um pensamento do professor Mário Sérgio Cortella, em que quando a gente está dentro de um carro, né? O retrovisor, ele é pequenininho, né? Aquele que a gente vai ver lá atrás. O que está vindo atrás e os laterais também são pequenos. E qual é a maior parte de visão que nós temos? É aquele vidro da frente, né? Para-brisa. Então, o que acontece? 95% da nossa atenção está na frente. O que está nas laterais e atrás, né? São referências para a nossa vida. Então, entenda que tudo que passou só serve se for referência para você se autocorrigir e seguir sua caminhada no futuro, porque o que importa é o que está à sua frente. É a visão dos 95%. Então, o que passou, não se prenda ao passado. E vamos que vamos. Próxima pergunta. Isso também, rapidamente, é a questão do propósito, né? Você tem um propósito
o propósito na sua vida. A água tem o propósito dela, ela está lá no alto da montanha e vem descendo. Vem descendo. Vem descendo, vem descendo. Então, enquanto ela tiver que caminhar, ela vai caminhar. Até que ela chega onde? No mar, onde é a grande mãe das águas, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, ela continua cumprindo o propósito dela. Exatamente. Continua indo em frente. E continua seguindo o fluxo dela. Então, na nossa vida também eu acredito nisso. A gente é que nem a água, ela está sempre olhando para frente, descobrindo novos caminhos, até que um dia a gente volte à essência. Mas nisso aí a gente vai construindo, vai pegando as experiências que você falou, vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo, e isso é para toda a vida. E vamos que vamos. Mário de Guarapari. Luiz, como percebemos o objetivo de vida pessoal se somos seres mutáveis? Sim, Luiz, muito obrigado pela pergunta. Não, é o Mário. Ah, Mário, Luiz sou eu, o Mário. Muito bom, viu assim mesmo. Então, Mário, muito boa pergunta. Nós somos seres mutáveis, mas eu tenho certeza que no seu coração tem algo que você já vê, já percebe há muito tempo e que você ainda não realizou. Então você pode ter mudado a sua experiência, a sua percepção das coisas, mas aquele seu objetivo, ele continua. Nós somos mutáveis, sim, porque nós adquirimos habilidade, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos esse processo, crescimento, mas para um objetivo específico. Então, como que você vai descobrir o seu objetivo de vida? Eu sempre começo assim, com as pessoas que têm dificuldade. O que mais te incomoda nesse momento? Porque eu acredito que você quer sair desse estado de incômodo. Você quer para um estado de clareza, ou de paz, de harmonia. Então, para você chegar a esse ponto, para ter essa clareza, para descobrir o que você quer, caso você não queira, você precisa resolver essa coisa pequena primeiro. Perfeito. Porque quando você sobe, o teu horizonte se torna o quê? Límpido. Mais amplo. Então, a gente vai avançando, evoluindo nesse processo, e essa mutação, ela é a construção do nosso ser para a realização do nosso objetivo. Próxima pergunta. Parabéns, programa Semear. Sou de Guadalupe, Rio de Janeiro. Me chamo Lucas e não sei como agarrar as oportunidades. Existe algum exercício? Existe, Lucas. A gente já está falando aqui, né? Bota no papel o que é que você quer. Porque você só vai agarrar a oportunidade se você souber o que você quer. Você só vai saber se a oportunidade é para você também, se você souber o que você quer. Porque às vezes aparece oportunidade para você, que você tenta aproveitar, mas que não tem nada a ver contigo. Quer ver um exemplo? Às vezes você está no shopping, a pessoa faz uma promoção de algo, você acaba adquirindo só porque era uma promoção, mas não era exatamente o que você queria. Talvez você precise daquilo, mas na escala de 0 a 10 é nível 1, 2, e o que você precisa é nível 10, e você direcionou a sua atenção para aquilo. Então, primeiro ponto, o que é que eu quero? Bota no papel. O que é que eu quero? Foco e atenção. Isso, porque você bota nisso, a gente falou da questão da lei da concentração. Você bota a lei da concentração, é você olhar o que você escreveu e parar para prestar atenção agora a respeito disso. Quais foram as oportunidades que passaram? Porque aí você começa a identificar o que passou, porque você não perca de novo. E depois, que oportunidades esse objetivo que eu quero podem me proporcionar? Porque aí você vai conseguir identificar o que vem para você e saber também que a gente, para identificar a oportunidade, a gente não pode ficar parado. Exato. A gente precisa caminhar. Eu só consigo ver novos insumos ou novas paisagens ou novos recursos a partir do momento que eu caminho. E você vai descobrir esse processo. Né? Se tiver dificuldade de encontrar, aí pode te procurar, né? Sim, se você tiver dificuldade, pode me chamar no meu Instagram aí, @luiz.galiza. G-A-L-I-Z-A. @luiz.galiza no Instagram, e eu vou ter um prazer imenso de te dar um direcionamento e te responder pontualmente lá no seu direct. Tá bom? Faça uma pergunta. Como fazer para se livrar de pessoas pesadas que só nos puxam para trás? É a Edna de Portugal. Edna de Portugal. Edna, muito boa pergunta. Aqui nessa primeira etapa eu falei sobre a questão da ambiência. Né? Eu falei da questão da ambiência. O ambiente, existe ambientes que puxam para baixo, existe ambientes que levam para cima. Primeiro ponto, você descobriu o que é que eu quero. Para quê? Porque você tem um ponto de partida. Então, eu não quero esse ambiente por quê? Bota no papel. Pronto, vamos fazer mais uma atividade aqui. Pega uma folha A4 de caderno, traça uma linha no meio. O que é que eu quero? Melhor, o que é que eu não quero? Esse ambiente assim, pessoas assim, assado. Bota tudo ali. Agora, eu vou botar o meu
o meu objetivo, o meu ponto ideal. O que é que eu quero? Eu boto tudo ali do lado. A partir do momento que você olha o que você não quer, o que você quer, beleza. Você não precisa mais saber do que você não quer, porque isso aí você já está mestra. Eu não quero mais isso na minha vida, mas agora eu preciso olhar para o que eu quero. Quando eu começo a focar aqui onde eu quero, quando está falando da lei da concentração, que você focaliza, expande, vai começar a aparecer para você ambientes e pessoas que são compatíveis, adequadas com o seu sentimento, com o seu sentimento e com o que você quer. Então, nessa hora que você vai te dar força para você sair desse ambiente que você está agora, de negatividade, de puxar para trás, e saber também dizer não dessas pessoas, saber também que o fato de você, eu não sei quem é esse ambiente, talvez para ser pai, mãe, irmãos, o fato de você mudar de ambiente não quer dizer que você deixou de amar seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, que você não vai mais conversar com eles. Só que você, quando estiver com eles, você vai lá só para celebrar. E outra coisa, alguma coisa boa deles e compartilhar coisa boa. Mas se eles não querem compartilhar coisas boas, guarde para você. Porque um princípio básico, como eu falei aqui, é crie seu objetivo e pratique em silêncio. E entender que a gente precisa mudar na nossa frequência espiritual. Sim. Através das práticas, né? Enfim, diversas que tem aí para que possamos nos energizar e nos tornar repelente desse tipo de energia negativa. Perfeito. Porque quanto mais energizado estivermos, melhor será. Né? Com certeza. Por isso que você vai anotar tudo aquilo que você não quer. Agora vamos para a segunda etapa dessa atividade. Você vai dobrar a tua folha ao meio, você traçou uma linha, dobrou ao meio, agora você vai tirar a parte que você não quer, rasga. Aí você vai lançar esse decreto. A partir de hoje, você está fora da minha vida. Eu só olho pura e exatamente para o que eu quero. E você guarda aquele papelzinho com você. Todo dia você vai bater o olho nele e vai olhar. E vai te fazer essa pergunta. Essa ação que eu vou tomar agora, ela é compatível com isso que está anotado aqui? Se sim, faça. Se não, abandone. E você vai saber as ações que você vai precisar tomar, os primeiros passos. Isso vai te dando clareza, você vai aprendendo conforme você vai caminhando. E por que eu citei essa questão da família, de parentes e amigos? Porque geralmente são nesses ambientes onde a gente dá muita importância para o que eles falam. E se você não tiver essa coragem de sair desse ambiente, não é querer mal a eles, mas não permitir que eles drenem a sua energia, que eles destruam os seus sonhos. Lembra que eu falei que a pessoa mais importante é você? Então você tem a autorresponsabilidade de proteger a pessoa mais importante na tua vida, que é você. Você tem a autorresponsabilidade, se você tem sonhos, eu sei que você tem o compromisso de se blindar deles. E procure pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer. Seja você ouvir um podcast, seja você ler um livro, e seja também você buscar uma mentoria também. Buscar uma mentoria, uma pessoa que possa te direcionar para aquilo que você quer, e que seja também até um local que você possa compartilhar com as pessoas que estão no momento presente, trocando essa energia. Porque isso vai te blindar dessa situação e vai te dar mais energia para que você possa alcançar o que você deseja. São pequenos passos. Se você tomar essa primeira ação, você vai ver que as coisas vão se descortinando naturalmente. E se tiver alguma dúvida, me chama no meu Instagram. Próxima pergunta. Fábio Galiza, como ter esta sua serenidade na voz? É a Jurema do Rio de Janeiro. Jurema, um abraço, beijo para todos os cariocas, né? Estamos aqui também, direto do Rio de Janeiro, da Rádio Arte Show. Na verdade, isso veio naturalmente, sabe? Como eu já falei, eu jamais pensei que eu tivesse esse dom de locução. Eu sempre observei alguns locutores de supermercado, eu sou locutor de supermercado, o cara fala o tempo todo, fala bem, então não sei o que. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E ficava deslumbrado com isso, sabe, César? Eu ficava extasiado com aquilo. E de repente eu me encontro aqui, né? Naturalmente fazendo a mesma coisa, porque na verdade já era um dom que eu tinha e que estava guardado dentro de mim, eu nem sabia que tinha. Tá bom? Não foi curso, não foi treinamento, nada disso. Foi naturalmente. Mas existe curso de treinamento para isso. É um dom tá seu. Bom? Eu penso assim, é um dom seu, mas que você pode aprimorar, né? E o conhecimento, você vai trazer mais conhecimento, você possa aprimorar e se tornar ainda mais competente,
né, daquilo que você está desempenhando agora. Que é a passagem das informações Sim. com clareza para as pessoas. Sim, isso serve para todo mundo, né? Que é essa questão do talento. Né? O talento ele é muito importante. A você começar a buscar o conhecimento e se especializar ainda mais, por exemplo, Através você da conhecimento técnica, especializado da técnica, você vai muito mais longe. Ter esse compromisso de ir desenvolvendo isso. E no momento certo, você vai fazer o teu curso, vai avançar mais, né? Você já tem um dom, agora eu quero aprimorar. O curso é a lapidação, é o aprimoramento. Pelo menos eu penso nisso. Eu aprendo as coisas, eu tenho dom para algumas coisas, mas eu vou lá aprender um pouco mais para que eu possa me expressar, levar a minha mensagem da melhor, da mais elevada forma. Aprimorar, né? Aprimorar, isso aí. Próxima pergunta. Parabéns à Rádio Arte Show pelo programa Semear, sempre um tema iluminado, certo para o mundo. Eduardo de Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Grande abraço, Eduardo. Muito obrigado. Vamos junto. Luiz, treinar a mente nos torna uma pessoa melhor? Existe algum exercício mental? Aqui é a Miriam, do Nepal. Nepal é meu. Oi, Miriam, ótima pergunta. Então, Um beijo para todos sobre do isso. do Nepal. Todos do Nepal. Ainda É coisa isso boa, aí. mas hoje a gente vai dividir. Com certeza, Miriam. É uma ótima pergunta, até porque é isso que nós estamos trazendo aqui. Nós vamos entrar nesse ponto, né? Você falou da visualização, não foi isso que ela falou? O exercício mental, né? Se existe... como treinar a mente nos torna uma pessoa melhor. Sim. E se existe algum exercício mental. Sim, treinar a mente com certeza. Por isso que a gente está trazendo aqui a questão do objetivo. Eu vou treinar minha mente para quê? Para que eu possa, sim, depois ter base para fazer esses exercícios. Então, Que é o foco, né? Que é o foco, que é o que você quer. Então, sim, existe o exercício que eu vou falar aqui, mas eu vou já adiantar. Eu estava falando na primeira etapa que nós temos 2 momentos cruciais para que a gente possa treinar a nossa mente. Sim. Né? Mas para que a gente faça isso, primeiramente a gente precisa saber o que é que eu quero. Qual é a visualização daquilo que eu quero? Qual é o meu estado perfeito? É esse. Pronto, então agora eu já tenho o que treinar, o que visualizar, o que ver. Então eu vou fechar meu olho, vou parar para respirar por um tempo, até que eu possa me encontrar comigo mesmo. Isso é só uma técnica da visualização. Só que antes você passa por uma meditação, e meditação não é nada de ficar ouvindo música, não é ninguém falando no seu ouvido, é você parar, consigo mesmo. Guarda 3, 5 minutinhos no seu silêncio. Todo pensamento que vier, você deixa passar. Mas é difícil, deixa passar. Deixa passar, não se apegue a nada. A partir do momento que você estiver nesse estado, aí você começa a trazer o quê? Nesse silêncio. Visualizar aquilo que você deseja, que você quer. E aí você está treinando a sua mente. A gente chama isso de reprogramação mental. E existe essa forma deliberada, você criar esse estado, né? Que a tua mente vai entrar num estado de vibração teta, nossa canta mais receptiva às informações externas, porque ataca diretamente o subconsciente. Você pode fazer isso de uma forma deliberada, mas existem 2 momentos que eu estava falando do teu dia que são cruciais e que você passa por esse momento. É o momento ao acordar, porque você ainda está naquela sonolência, então você não está criticando nada, a sua mente consciente não está criticando nada, e você pode lançar essa visualização do que você deseja, de quem você é, se ver como você é, e também antes de dormir, você está entrando naquele torpor, a sua frequência ela sai de beta, né? Vai entrando em alfa, estado de concentração, e vai baixando cada vez mais até que ela entra em teta. Quando a gente está em teta, no momento do sono, dele chegando, esse é o momento de você parar e visualizar aquilo que você quer. Você está treinando a mente, isso a gente chama de reprogramação mental. Só que você vai fazer para aquilo que você deseja. Por que muita reprogramação mental não funciona, Fábio? Porque às vezes as pessoas querem fazer coisas para os outros. Exato. E não para si. O objetivo é do outro, não é o seu. Aquela reprogramação mental foi feita para o outro, não para ele. E aqui a gente está construindo como você vai fazer isso nos seus termos, da forma que funciona para você. E aí vai fazer sentido. E você carregar isso de emoção, e você se visualizar lá e ter a fé. Né? O que é a fé? É acreditar, né? Isso. Antes de ir. É algo que a gente não está vendo, né? Não está vendo, mas a gente tem a crença dentro da gente, a gente já visualizou essa realização, a gente se mantém firme, através da persistência e consistência. Bom, treine antes de dormir, ao acordar, a visualização que você quer de você. E vai fazendo gradativamente. 5 a 10 minutos. Vai fazendo. E depois vai fazendo gradativamente. E existem outras formas também, mas essas 2 você já começa a obter resultados. Cadê?
É a Francisca, de férias na Espanha, ouvindo a Rádio Arte Show e pergunta: duas mentes não ocupam um espaço ao mesmo tempo, mas é as igrejas que todos estão em um só pensamento em oração? Não entendi. Pode explicar melhor? Duas mentes não ocupam o espaço ao mesmo tempo, mas é as igrejas que todos estão em um só pensamento em oração. Entendi. Não entendi. Pode me explicar melhor? Francisco, um abraço aí para todos. Bom passeio aí para você na Espanha, né? É. Vamos lá. Francisco, é muito bom. Você está aí passeando, mas está também buscando se desenvolver mais, né? Porque a missão É bom entender que a gente falou em pensamento. Sim. Quando eu falei, a sua pergunta ela é muito boa e pertinente, já faz sentido. Quando eu falei a questão de duas mentes não podem estar no mesmo lugar, essa mente se trata de você mesmo. Ou eu mentalizo coisas boas, ou eu mentalizo coisas ruins. Que são pensamentos. Que são os pensamentos. Então, você, ou sua mente ela está num estado de expansão, de vibração elevada, ou ela está de contração, na dor, no sofrimento. Então, o que eu quero dizer é que a sua atenção só pode estar em um lugar só. Isso. Entende? A sua atenção só pode estar em um lugar só. Ou você está lá no estado de expansão, de construção, de realização, no estado de completude, de amar a sua identidade, você está no espaço de odiar a sua identidade, no espaço de sofrimento, de tristeza, de apatia, de depressão. Você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Né? E sim, na igreja as pessoas botam as mentes dela, todas elas, para um Deus, vamos dizer. Mas aí eu ainda acredito que não está no mesmo lugar. Por quê? Porque o Deus que é representado para essa pessoa não é o mesmo que é representado para essa. Ela tem a forma de ver esse Deus, outra tem forma de ver. Então, aonde ela bota a mente dela, são locais. Eu continuo acreditando que são locais diferentes. Sim. Porque essa pessoa entende Deus de uma forma, essa outra pessoa entende Deus de uma outra forma que não tem nada a ver. E você pode pensar em Deus que é o mesmo lugar, mas estão em locais diferentes, porque depende da percepção, depende da visão, também, né? Depende do comportamento, depende de todos esses paradigmas que as pessoas têm. E as buscas são diferentes, porque você tem um problema e eu tenho outro diferente do seu. Às vezes é o mesmo sentido. Você está com problema de dívida e eu também estou com problema de dívida. Mas você está como pode dizer, numa profusão maior de dívida. Eu estou com uma profusão menor. Sim. Então, na verdade, o que eu vou empregar e colocar para Deus é um. O que você vai colocar e empregar para Deus é outro. E tudo dentro da sua fé. Sim, isso aí. Cada um com a sua fé. Das suas crenças, com as suas crenças, seus valores. Como que isso determina como que você vê algo. Exato. E quando você leva para ver esse algo, é quando você identifica que, por mais que a gente esteja falando da mesma coisa, mas a visão que nós temos, onde nós colocamos a nossa mente, é diferente. É só você perguntar para alguém, o que você acredita que é Deus? Pergunta para o outro, e pergunta para um terceiro. Você vai ver que são colocações completamente diferentes. Exatamente. E aí você coloca a sua mente, ou seja, a visão dele está ali. É no amor. O outro bota a visão na caridade. O outro bota na gratidão. Então está colocando também a mente em locais diferentes. Exatamente. Muito embora esteja falando de Deus. Não sei se eu respondi. Tem mais alguma pergunta, minha diretora? Não, terminamos aqui. Então, voltando ao nosso programa Semear, aqui na Rádio Arte Show da Corda C. Show de informações passadas, né, Luciano? Muito obrigado por todas as perguntas que chegaram até aqui no programa Semear. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês e para outras pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. Então, mas, voltando ao nosso tema. Vamos lá, vamos então continuar. Então, desafio de 21 dias, né? Isso. Aqui está chegando agora, já ficar já presente. Desafio de 21 dias, a primeira semana você vai colocar o teu objetivo e qual é a primeira ação que você pode fazer para resolvê-lo. E assumir esse compromisso. Quando você tiver que fazer, você vai lá e executa. A gente deu até o exemplo aqui de um cliente meu que ele quer se tornar uma pessoa mais organizada, porque ele vê que perde muita oportunidade por conta disso. Então... Me chama. Com certeza, meu esposo. O primeiro... Você está convidada. Por favor. Perfeito. Sou organize. Boa, maravilhosa.
Maravilhoso. É isso aí. Então, ele quer a organização. O primeiro passo dele, que ele já contou o caos, já foi contando. Eu disse para ele, me conta seu dia. E ele falou que já acorda numa correria, vai dormir à tarde da noite. E por que ele faz isso? Porque ele não para poder entender, organizar a sua vida e saber que ele precisa dormir X horas. Ele precisa entender por que ele precisa dormir, está o corpo dele alinhado, está com a mente boa para o dia seguinte. Ele precisa de organizar a roupa dele antecipadamente, para quando ele acordar, ele só colocar a roupa. Tem gente que acorda e fica olhando ali, anda pro armário, o que eu vou colocar hoje? Não, você já tem que estar pronto, para poder dar continuidade. E quando você acorda com esse princípio, você está criando uma manhã poderosa que eu estava falando. Você acordou cedo e levantou, você assumiu o compromisso com você. Você reforça a sua identidade de que a minha palavra vale para mim mesmo. Né? Então essa foi a primeira semana. E não deixar a tua mente negociar com você, porque ela vai tentar negociar. Pode dormir mais um pouquinho. Pô, só um pouquinho, não tem mal nenhum. Mas toda vez que você quebra essa ação, você está quebrando a construção do hábito. Porque toda vez que você reforça seu hábito, está criando um novo caminho neural para que você possa desenvolver de uma forma muito natural isso. Só que você precisa construir. É uma construção. Às vezes a pessoa fala, reprograme sua vida em 21 dias. Isso aí não funciona da forma como dizer. É só você acordar que existe algo. Se você fizer com consistência, vai fazer você alcançar o que você quer. Só que em 21 dias você não vai reprogramar. Você vai começar a identificar e entender as ferramentas de como elas funcionam. Por quê? Porque a atenção tua é concentrar agora em novos hábitos fortalecedores que vão me fazer alcançar o que eu quero. Porque lá no final, na terceira etapa, a gente vai entender que não é só 21 dias, é muito mais do que isso. Na verdade, você vai se transformar no estilo de vida. 21 dias é uma meta. É para dar, vai ser um estilo de vida. Para que possa dar continuidade. Para que possa dar o start. Depois entender, sentir, né? E processar. Sim. Perfeito. Ele começar a visualizar, entender e sentir dentro dele. E entender, cara, isso aqui é para mim. Caramba, isso aqui é para mim. Realmente, gostei. Você vai desenvolvendo, criando esse novo hábito. E essa é a construção do hábito. A gente entende o objetivo, por que a gente quer. Coloca um desejo forte de resolver e pratica. E cada vez que você pratica, você reforça a sua identidade para aquilo que você está vendo de você, daquilo que você quer. Sim. E você se parabeniza por conta disso também, porque isso ajuda a reforçar a sua identidade. Você passa a amar a sua identidade. Né? Porque a sua identidade ela vem da tua autoimagem. A tua autoimagem ela é avaliada pela sua autoestima. A tua autoestima gera a sua identidade. Então você precisa trabalhar essa questão da sua autoimagem. Quando você faz isso, você levanta da cama, você vê a tua imagem como uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais organizada, uma pessoa que tem compromisso. Naturalmente, essa tua estima aumenta. E isso revela o quê? Você reconhece quem você é, isso gera a sua identidade. Isso é maravilhoso. Então essa é a primeira semana. Vamos agora para a segunda semana. Agora você vai começar a trazer nessa segunda semana, do dia 8 ao dia 14, né? Dia 8 ao dia 14, você agora vai adicionar novas ações para aquilo que você quer. Você começou pequenininho, e tem que ser pequenininho. Se você tentar muita coisa de uma vez, você vai se desestimular. Porque motivação é uma coisa que acaba muito rápido. A gente vê ali na hora, quer fazer, né? A gente para, mas daqui a pouco, quando a gente tem a primeira dificuldade, a gente esmorece. Daqui a pouco a nossa mente foca em outra coisa, a gente perde a concentração. Perde o foco. E esquece. Por isso que tem que anotar. Por isso que eu disse, anote seu objetivo. Se não anotar, não adianta. Sim, todo dia. Não vai conseguir alcançar os 21 dias. Não vai conseguir. Por isso, botar um objetivo, para você ativar a lei da concentração. Todo dia, tudo que eu faço agora é referente a esse objetivo aqui que eu estou delineando através das ações, pequenas metas que eu estou desenvolvendo gradativamente. Então, uma forma também de você conseguir se manter forte é você adicionar uma atividade física no seu dia a dia. Por quê? Para tua mente ficar esperta, ela fica ligada. Teu corpo ele tem vibração, ele tem energia mesmo de conquistar. Porque a pessoa que está muito parada, geralmente, a mente dela está inerte. Ela é lenta para resolver qualquer coisa, e tudo para ela é um esforço muito grande. Isso. Quando ela está em atividade, seja você fazer um alongamento, seja você dar uma caminhada, seja você fazer uns 20 polichinelo em casa, para começar, né? Você começa a botar o teu corpo numa posição de prontidão e mais discernimento para que você possa ter energia para realizar aquilo que você deseja.
Não tem como um corpo cansado, um corpo lento, ele realizar grandes objetivos, tem? Não. Tem como. É que a gente pegar eu, que estou aqui magrinho, não ter essa disposição toda, pega aquele metro de areia, bota daqui para ali. Eu vou conseguir, talvez o primeiro balde, o segundo carrinho eu consiga, mas no final botar o quê? Desmotivado, estourado. Sim. Então a gente precisa entender que a gente precisa fortalecer o nosso corpo, né? Já diz, né? Corpo são, né? Mente sã, corpo são. A gente precisa trabalhar isso, trazer essa atividade física, por menor que seja uma caminhada de 15 minutos, 20 minutos que seja, bota um tênis confortável no pé, não precisa gastar dinheiro, não precisa inventar nada, eu tenho que fazer academia, não precisa nada. Bota o tênisinho no pé, com o que você tem, um short, uma camisa, vai dar uma caminhada. Porque isso ajuda a fortalecer o teu corpo, ajuda a fortalecer o teu core, a paz central, que é o que te mantém de pé, é o que te mantém com energia. Ao mesmo tempo, a caminhada também é um trabalho terapêutico. Porque se você está com alguns problemas, é só você começar a caminhar, começa a desanuviar tudo. E se você está em um local onde tem árvores, pássaros, melhor ainda, porque o canto dele ajuda a acalmar você. Os vegetais, as árvores têm um poder de cura muito grande, tanto que quando a gente precisa tratar algo na gente, uma indigestão, a gente faz o quê? A gente toma um chá. Então o vegetal tem esse poder, ele tem uma energia que ele emana também. Quando você passa embaixo dele, ele vai curando. Tem até uma atividade que a gente faz que é a brincadeira de abraçar a árvore. E por que isso é legal? Porque o vegetal ele é um elemento que está ali para se doar para a gente completamente. Tanto que a gente come as verduras, né, os legumes, ele está ali para se doar completamente. Então quando você abraça ele, você faz tipo um aterramento da sua energia que não está equilibrada e você recebe uma harmonia junto com ele. E a partir disso você consegue ter uma consciência de expandir para o teu estado, o que você quer. Então até uma atividade legal, você fazer essa caminhada, trabalhar o seu corpo para que você ganhe mobilidade, ganhe vitalidade, energia para poder alcançar aquilo que você quer. Porque eu sempre falo, um corpo fraco não produz nada. Na primeira oportunidade daquele esmorecer, no primeiro desafio, ele vai largar para trás. E aí você continua fazendo o que você está fazendo, né? Da primeira semana, você adicionou agora atividade física. E isso faz também você continuar o seu compromisso com você mesmo. Lembra? Seu compromisso é ter o quê? Autorresponsabilidade para o sucesso. Você sabe que, reforça mais uma vez, tudo aquilo que eu falo para mim, eu cumpro. Reforço a minha reforço a minha autoimagem, eu começo a me estimar mais, porque eu estou feliz com aquilo que eu estou realizando, você reforça a minha identidade. E aí eu começo a construir uma mentalidade vencedora. Que é sempre a repetição. Sempre a repetição. Aí é válido repetir, sim, né? Sim, é porque uma você construção. está focado no seu objetivo, que você já colocou, já escreveu, né? Então você vai repetir até você alcançar a excelência. Sim, é válido, né? Sim, aí você bota uma lei em ação, que é a lei da prática. Porque agora você começa a praticar mais num nível um pouquinho maior. E toda vez que você começa a praticar mais, né, você começa a ter mais percepção das coisas, começa a ver outras coisas que você não via e que você pode agregar às suas ações, agregar no seu vocabulário, consigo mesmo, agregar no seu comportamento para que você possa alcançar aquilo que você deseja. E essa prática é que vai trazendo a perfeição, que nunca tem a perfeição. A perfeição é aquilo que você precisa para desenvolver no momento, mas ela não é estática. Se fosse assim, os carros perfeitos lá dos anos 80 estariam aqui até hoje. A gente estaria andando naqueles carros perfeitos dos anos 80. E foi perfeito naquela época. Foi perfeito naquela época, porque até a perfeição evolui. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas, então até você evolui, né? Às vezes as pessoas podem estranhar quando eu digo até Deus evolui. Sim, porque ele é perfeição. Se ele é perfeição, ele evolui. Ele tem que evoluir. Se tudo evolui, tudo vem dele, logo ele evolui também. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter essa questão. E a gente vai adicionar a visualização que a gente falou aqui no Perguntas e Respostas. Você vai adicionar essa atividade. À noite, eu ao acordar, eu me visualizo fazendo aquilo que eu quero. Aquele meu objetivo final. Aquele ponto B. E de manhã também. E já expliquei por quê. Porque o melhor horário para a gente reprogramar nossa mente, trazer essa nova percepção, essa aceitação, para a mente consciente não bloquear, é quando está acordando e quando a gente está indo dormir. Então você fez isso do dia 8 ao dia 14, você já caminhou 2/3 do processo, 2 passos do processo. Agora você está a 1 passo do paraíso. É verdade. Né? 1 passo do paraíso, agora a gente vai para o 3º terço, que é quando a gente agora vai
organizar melhor e sedimentar, lapidar um pouco as nossas ações. Perfeito. E é nesse terceiro momento que você está ali na lei da prática, continuando, fazendo, realizando, porque é só ela que vai te dar o know-how, a experiência, a habilidade de se manter e continuar evoluindo. Você tem que estar em ação para realizar, porque as pessoas pensam muito que, eu pensei, eu consigo. Não, é a primeira etapa. Você precisa começar a realizar, entrar em ação. Isso. E uma ação massiva, contínua. Você precisa saber o teu objetivo. Porque você começa a entender quais são as ferramentas, quais são os passos que você precisa dar. E você, nessa terceira semana, não vai ficar perdido. O que eu vou fazer hoje? Você continua fazendo os passos. E você vai adicionar no seu dia a dia, manter a sua mente no mais alto nível. Como assim? Nós já falamos sobre isso no programa anterior, né? De manter a sua vibração mais elevada. A sua mente naquilo que você quer. Parar de se autodepreciar. Qualquer coisa que você faz, eu sou uma burra mesmo, eu sou um burro mesmo. Só podia ser você, seu canalha. Você é um M mesmo, seu F da P. A gente, infelizmente, nossa mente foi treinada para negatividade, para a autodepreciação. Não. E toda vez que você se autodeprecia, você está abrindo mão da pessoa mais importante do mundo, que é você. Que é você mesmo. Você abre mão de encontrar quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades. E como é que eu faço então? Mas eu errei mesmo, eu sou burro. Não, você não é burro. Você está em processo de aprendizagem. Evolução. Aí você pode trazer para você um decreto ou um mantra. A cada dia que passa eu me torno mais competente. Hoje eu acertei mais que ontem. Você só faz M. Eu me amo porque eu estou aprendendo a cada dia mais e mais. São as afirmações, as palavras positivas. Só que você inverte. Em vez de você ficar falando aquilo que você não quer sobre você, passa a falar aquilo que você quer. E verbalizar mesmo. Não, tem que verbalizar. E isso você vai adicionar à sua prática matinal. E verbalizar. Sim. Essa é uma atividade. Agora você vai de manhã cedo fazer essas afirmações sobre você mesmo. Eu não consigo falar inglês. Não consigo falar inglês porque eu sou burra. Eu sou burro. Não. Eu já comecei a estudar inglês e a cada dia que passa eu me torno mais capaz. Já aprendi a cantar uma música. Isso me faz feliz. Eu estou me tornando mais competente no inglês a cada dia que eu canto uma música e aprendo uma palavra diferente. Verdade. Então, é você reverter esse estado de negação, de destruição e levar para o lado da expansão, daquilo que você quer. Por isso tem que ter esse objetivo. Por quê? Porque isso ajuda você a se manter numa vibração elevada. Você, mais uma vez, a mente, né? Ela está no estado, nós estamos no estado, nossa mente, nossa emoção, no estado de expansão, de prosperidade, de comunhão, de percepção sobre nós mesmos, ou a gente está sofrendo e nos agredindo. De graça. Quando a gente sabe que nós somos responsáveis por aquilo, a gente para de passar a nossa vida, ou viver ao acaso, ou passar para a mão dos outros. Aquilo que nós devemos realizar. É nossa responsabilidade. Lembre, ação. Realização, ação. Né? A gente precisa realizar. Então a gente para de colocar na mão do outro a nossa vida. A nossa vida diz respeito a gente. O outro pode tentar o que ele quiser. Mas ele só tenta porque você permite. Se você não permitir isso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode quebrar a cabeça dele para fazer o que ele quiser. E tem que só que você está blindado disso. Tem que identificar e afastar mesmo. E todas as pessoas que você identifica que é negativa, que não vai agregar valor, contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução, simplesmente é só se afastar. Não precisa agredir, não precisa xingar, não precisa maltratar, né? Não precisa entrar em briga. Basta um afastamento. Sim. Que eu tenho certeza que a energia que você gasta com aquelas pessoas, na verdade, vai te sobrar para fazer outras coisas. Sim, aí você começa a entender que as pessoas não têm tempo. Eu falo assim, o que mais que você tem é tempo, eu vou te provar. Só que está utilizando esse tempo de forma errada, de forma negativa. Sim. Desperdiçando. Por quê? Porque não tem um objetivo.
de vida. O que Deus nos deu de precioso. Logo ele concentra a energia dele aonde outra coisa. Quando ele concentra a energia em outra coisa, exatamente. Ele perde tempo, passa outra coisa. E perde as oportunidades Sim. que estão vindo, que estão passando na frente dele, que não está vendo. sim, sim. E aí nesse terceiro dia, dessa terceira semana, do dia 15 ao dia 21, você vai praticar esse ponto. E um ponto interessante, que eu falei lá no primeiro dia, né? A pessoa perde no celular, eu esqueci de trazer esse ponto do celular. Eu sempre digo para as pessoas, você vai precisar passar por um processo de libertação digital. Na primeira hora você não vai tocar naquele celular, você vai desativar as notificações dele. Porque se você colocar a mão nele, ele está ali para te levar tua mente para tudo quanto é lugar, menos para o teu objetivo. Então você vai se colocar para fazer o que você tem que fazer, desativando as notificações do teu celular. Para quê? Para que não tenha distração. Eu boto no silencioso. Eu pego, boto no silencioso, largo ele lá e vou vai fazer tudo que eu tenho que fazer de Sim. manhã. Na verdade, já fica no silencioso na madrugada, né? Sim. Desde a noite, quando eu chego lá, eu já em casa, né, do trabalho, eu já desativo tudo. E aí, ele vai tocar a musiquinha que eu gosto de tocar, Sim, que vai me trazer serenidade antes de eu dormir, Sim, sim. né? São aqueles mantrazinhos gostosos, aquelas músicas. Então, eu já peguei esse hábito de todos os dias fazerem isso. Sim. E aí, o que acontece? Nada me aborrece porque eu durmo e acordo com tranquilidade. Sim, sim. E é assim que eu consigo acordar cedo todos os dias. Sim. Durmo a hora que dormir, 6 horas da manhã eu estou acordado. Perfeito, perfeito. Mas sempre foi assim? É claro que não. Isso foi todo um trabalho sabe? De conscientização, né? De determinação, de autorresponsabilidade. Exatamente. Do compromisso de com se você amar. mesmo. Isso é se amar. Isso é se amar. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas acham difícil se amar. Não, não é difícil, gente. Não é difícil. Comece a tratar você melhor. Sim. Comece a ter um autocuidado com você. Não que você se torne uma pessoa egoísta. Mas coloque-se em primeiro lugar em tudo. E nessa questão... E aí você vai conseguir, Sim. né, levar o seu melhor para as outras pessoas, porque você vai estar em harmonia. Perfeito. E é isso. Não é questão de egoísmo, você bem falou. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem para você, como você vai dar isso para o próximo? Não tem como, né? Então você precisa ter esse ritual diário de estar presente para aquilo que você quer, aplicar a lei da concentração, que é visualizar e se questionar. Isso que eu vou fazer tem a ver com o que eu estou buscando? Se não tem, não é nada urgente, ninguém morrendo, esquece. A tua mente só está focada para aquilo. E como eu falei da questão da notificação, você vai tirar toda a notificação mesmo. Você vai tentar entrar em ação para aquilo que você quer. Uma vez que você escreveu que você precisa, de repente, obter um conhecimento, separe um bloco de 1h30, sem notificação, sem nada. Senta ali e cumpra esse, como lembra do compromisso consigo mesmo? Você vai assumir esse compromisso com você mesmo. Você vai separar aquela 1h30, sem distração, e vai investir toda a sua atenção naquilo. Essa é uma atividade que você tem que fazer. Desativa a notificação, desativa redes sociais, desativa tudo. Se preferência, deixa o celular longe. E reserve essa 1h30 para isso. Porque aí você começa a cumprir aquilo que você deseja. E sim, fique presente, porque quando você começar a avançar, começar a evoluir, o teu velho eu, que já está morrendo, vai tentar negociar. Calma, já se passaram 18 dias. Você já fez muito. Não precisa mais não. Não precisa mais não. E aí você vai precisar, nesse momento, se manter fiel a si próprio. A si próprio. Né? O que eu falou, a questão do alto amor. Fiel a si mesmo. Entendendo a sua identidade que está sendo construída. E a gente agora aí fazer essa questão, de manter essa vibração, através de palavras boas sobre si mesmo. Né? Estou em processo ZD a cada dia. Eu estou melhor, eu escolho isso, a partir de agora eu decido aquilo. São afirmações que você faz sobre você mesmo. E aí você faz e continua fazendo essa visualização. E agora a gente está encaminhando para o final desse terceiro ciclo, né, dessa terceira etapa, esse terceiro passo. Provavelmente na mente de quem está ouvindo está pensando assim, tá, e depois dos 21 dias, o que eu faço? Né? O que eu faço depois de 21 dias? Depois de 21 dias. Olha Agora, que maravilha, agora que é o pulo do gato. Hein? Agora é a hora de você, depois de ter passado por isso, ter validado que é importante isso para você, que você quer, você vai precisar fazer tudo isso de novo. Só que legal, tudo de novo.
Só que agora você não vai mais contar o dia. Você não vai mais contar dia 1, Não dia vai 2, dia precisar. 3. Você não vai precisar. Por Porque quê? já vai ser automático. Porque já está enraizado. Tá começando ainda. 21 dias fica presente. Porque senão você vai esquecer disso. E você vai sucumbir por ser gente que começa, depois começa de novo e nunca faz. Por quê? Porque aquilo precisa se tornar um estilo de vida seu. E precisa sair de algo que você está tentando construir e fazer parte do seu dia a dia. Você entende que agora aquilo faz parte de você. Você é aquela pessoa. E você se visualiza sendo aquela pessoa e cada dia toda ação que você toma é para isso. Então você vai continuar que aquelas pessoas que não estiverem na mesma frequência de você, naturalmente você vai porque vai. no começo esse aí tentar te tirar. Isso aí. Do foco e do objetivo. Sim, Porque tem aquelas pessoas, né, mais chegadas, irmãos. As pessoas que têm mais relevância e relatividade para você na sua vida. Eles você tem que mais vão ter... apelo emocional. Exatamente. Eles que vão tentar te tirar do foco e do caminho. Sim. Então precisa prestar atenção nisso, principalmente. Sim, mas com o tempo, eles vão acabar ficando para trás. Sim, não porque, tem na nada de mal. verdade, Você não um quer mal a eles. foguete para ele, né? A espaçonave para ela subir, decolar, ela precisa de 2 propulsores. Sim. Mas quando chega em determinada altura, o que acontece? Não precisa mais assim desgarra dele. Desgarra dele para ela continuar subindo. Porque Sim. se continuar agarrada, ela não vai continuar. Sim. Né? Porque não precisa mais daquela propulsão. E traz uma outra visão. Exatamente isso, né? Nesse momento. Você não vai precisar Sim, não vai. de determinadas pessoas ao teu lado que não somam com aquilo que você deseja, com o teu objetivo, sabe? Sim. E não te incentivam, não te jogam para frente. Sim. Sabe? E essas pessoas vão ficar para trás. Perfeito. E você vai continuar seguindo. Beleza. Esse ponto do foguete, ele é maravilhoso você trazer, por quê? Fica presente para isso, porque é nesse momento que você gasta mais energia mesmo. O foguete, para ele decolar, ele precisa, sim, gastar mais energia. Nesse momento que ele tem esses propulsores, esses reatores, para levar ele adiante, ele gasta a energia que ele precisa. Só chega um momento, ele vai em velocidade de cruzeiro, ele larga aquilo ali, não precisa mais daquilo, e ele vai sozinho. Então, você está no momento de propulsão, no momento de levantar o seu foguete. E sim, muitas coisas vão ficar para trás. E você vai precisar fazer isso diariamente. Isso precisa fazer parte da sua vida. Então a gente termina por aqui. Eu agradeço a oportunidade maravilhosa de poder trazer esse bate-papo consciente, com o objetivo de levar para as pessoas um caminho, um direcionamento para que elas possam realmente alcançar uma mentalidade de sucesso, expandindo e se amando por alcançar as coisas que elas querem, desenvolver a sua realização pessoal. Essa é a mentalidade, criar a mentalidade de sucesso para a realização pessoal, em alto nível. É isso, é a coisa que eu trabalho. Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre isso, vai lá no meu Instagram, @luis.galiza, e agradeço a oportunidade maravilhosa, mais uma vez, estamos aqui contribuindo à Rádio Arte Show. Muito obrigado, Gratidão pelo programa CMA, essa oportunidade de a gente estar levando essa palavra. E agora, consideração final, tem mais alguma coisa que gostaria de passar, de falar? Já foi tudo. Qualquer dúvida, me chama lá no meu Instagram, que eu vou ter um prazer imenso de te atender. @luis.galiza. A gente vai Janaína Araújo, que vai ser a próxima convidada, esse é meu spoiler para a semana que vem. Nós vamos falar sobre o que, Janaína? Madrasta. É isso aí, vamos falar sobre madrasta, né? Como conduzir e construir um lar em harmonia e amor, né? Com aqueles que você escolhe, né? Muito obrigado, Janaína, mais uma vez. Muito obrigado, Cris Porto. Muito obrigado, Mirandolina, minha diretora. Muito obrigado mais uma vez. Nada. Rafael, um abraço, que está aí ouvindo, com certeza. E gratidão a todos que estiveram nos ouvindo até agora, que ficaram com a gente até agora. E como não posso deixar de perguntar, né? Qual foi a audiência, minha diretora? 38,100. 38 milhões e 100 mil pessoas. Que eu espero que essa semente tenha sido plantada no coração de cada um de vocês. Aliás, a semente está plantada. Já foi plantada, a gente veio regar mais um pouquinho, Agora cuidar da terra, né? cuidar e essa terra é o seu coração, a sua mente. Né? E é isso, sabe?
O spoiler já dei, que é a dona Janaína, que vai dar aqui com o próximo tema, né? A boa drasta. Não é brinquedo não. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe, ilumine e vamos semear muita luz, força e proteção no coração das pessoas que encontrarmos no nosso dia. Um beijo e até mais.